Queridos irmãos, bom dia. Nós estamos vivendo esta 12ª semana do tempo comum. É uma semana, hoje, quinta-feira, e aqui na paróquia, a quinta-feira, nós fazemos a missa votiva do preciosíssimo sangue ou da Santíssima Eucaristia. E hoje nós rezaremos o formulário da Santíssima Eucaristia, colocando a Eucaristia no centro. Quinta-feira, dia de adoração, dia da instituição do corpo e sangue do Senhor, que é o maior mistério da Igreja Católica. É o segredo dos santos. A Igreja vive da Eucaristia, e a Igreja também, e a Eucaristia vive da Igreja. É a Igreja que gera a Eucaristia, e a Eucaristia que alimenta e conduz a sua Igreja. E quando nós olhamos para a Eucaristia, nós vemos aquilo que é mais importante não se vê, não é exterior. A força da Eucaristia é escondida, interna. É a mesma comparação, ou aquilo que está hoje na liturgia. Aquilo que é importante não aparece, porque o Evangelho fala de exterioridade e interioridade. E Jesus diz: aquele que põe em prática e põe a sua esperança no alicerce que é Cristo, aí sim a sua vida externa, a sua casa não cairá. Mas aquele que vive somente de aparências e não tem interioridade, não tem vida interior, esse sucumbirá diante das perseguições, diante dos problemas, diante das dificuldades, das circunstâncias. E nós estamos vendo na liturgia esses dias também esta realidade de perseguição, ou uma página da história de Israel muito dolorosa, que é a crise da aliança. Nós estamos vendo, por exemplo, víamos o rei da Síria, aqui o recorte histórico no ano 722 aproximadamente, que devastou o reino do norte, a capital em deportou, humilhou todos os israelitas, e o autor sagrado dizia: foi pela infidelidade do rei. Os profetas advertiram, mas o rei pecou, e as consequências do pecado foram tremendas para todo o povo. E aqui tem esse conceito, que também, esse conceito teológico, esse princípio, que nós víamos no domingo, porque a liturgia semanal aprofunda toda a liturgia dominical. Na segunda leitura, o que dizia São Paulo, que pelo pecado de Adão todos pecaram, mas pela fidelidade de um só homem também, que foi Jesus, a graça foi derramada em abundância. E hoje nós vemos a mesma realidade, só que no outro recorte histórico. Nós estamos aqui no ano 598, nós estamos no Reino do Sul, Jerusalém. Agora quem domina o mundo não são mais os assírios, mas os babilônicos. E o rei Nabucodonosor veio com toda a sua corte, invadiu, devastou o templo, aquilo que era mais sagrado para os judeus. Tirou todos os adornos do templo, os animais em ouro, os querubins, os anjos que ornamentavam a Arca da Aliança, construído por Salomão, o Grande. Tudo foi destruído. Tudo aquilo que foi em exterior foi destruído. Tudo aquilo que foi construído com esforço, por graça de Deus, sim, mas tudo aquilo que é externo foi destruído. E é interessante essa questão de interno e externo, que os profetas
dizem aqui na primeira leitura, como também disseram sobre a invasão da Síria, foi o pecado do rei. O rei era um rei jovem de 18 anos, e ele pecou, e as consequências foram terríveis para todo o povo. É o mesmo conceito, o pecado de um levou a consequência, a muitos pagaram o preço. Então a consequência é interna, não foi, e o povo diz, não foi o rei que foi o culpado, mas foi o pecado e a infidelidade do coração do rei. É a infidelidade que leva a problemas e a devastações externas. Então aqui nós temos a origem do mal. O mal começa no coração e vai se alastrando, atingindo o nosso corpo, a nossa família, o nosso bairro e a nossa cidade. Aqui, isso é importante para também nós compreendermos que o bem é assim. O bem é uma realidade do coração, ela começa no mais profundo de nós, e é isso que Jesus está querendo que nós assumamos como caminho de santificação, como caminho de salvação para toda a nossa família, que é começando com a fé, que é esta rocha firme, que é uma realidade invisível, que é sobrenatural, que é a presença de Deus na alma. É aqui que nós temos que construir a nossa salvação, a nossa casa, é com essas realidades imateriais, interiores, que é a fé, a esperança e a caridade, que se alimenta evidentemente e é protegida pelas coisas externas. Aqui Jesus toda a história de Israel não está desprezando aquilo que o povo conquistou, a beleza do santuário, não está dizendo que isto é desnecessário, não. Nós sabemos que esse tempo que estamos vivendo de crise, de escravidão, ou melhor, de exílio, nós estamos vivendo a mesma situação, porque está sendo nos tirado tudo aquilo que é externo. Nós não podemos entrar no templo, a maior parte de nós estamos em casa, não temos acesso àquilo que é o exterior da fé, que é importante, porque protege, cria um ambiente para que a fé que é interna cresça. Mas, queridos irmãos, isto está sendo nos tirado, esse tempo de deserto e exílio. Claro, o povo foi arrancado de sua terra e levado para uma região onde ele desconhecida, de escravidão. Hoje nós estamos presos em casa, a maior parte de nós, sem poder exercitar de forma pública a fé. Mas isto está sendo providencial, porque está nos provando, e também, segundo a interpretação dos profetas, é consequência de pecados. Mas aqui, a liturgia e a palavra não está simplesmente condenando quem pecou. Jesus está apontando como nós podemos sair disso, sair do exílio. Como dizia a liturgia, a segunda leitura de domingo, a fé de Cristo levou a salvação para todos aqueles que creem. Então, se nós começarmos a exercer a nossa fé em casa mesmo, rezando mais, amando mais, perdoando mais, nos doando mais, isto vai ser o reinício de nossa vida, reinício de nossa atividade religiosa, das expressões religiosas. A nossa vida religiosa, a nossa vida familiar, a nossa vida comunitária começa com estas pedras invisíveis, pedras vivas do exercício da fé, que se dá na oração, na meditação da palavra,
na recordação do amor de Deus, da aliança. É isso que Ele quer de nós, que nós coloquemos novamente as coisas como são. Primeiro fundamento da fé, que é invisível, e depois vamos construindo a nossa casa, a nossa vida religiosa, naquilo que é imaterial, invisível, e depois das coisas visíveis e externas. Queridos irmãos, peçamos essa graça, para que Ele nos dê essa fidelidade. Os tempos são difíceis, mas são a grande providência para purificar a nossa fé, para que o melhor de nós, que é invisível, cresça, e este reino dos céus, invisível que está dentro de nós, possa crescer, porque a dificuldade, as provações, faz emergir em nós o nosso melhor. Então, coragem, queridos irmãos, assim como o povo de Israel tinha perdido tudo, aquilo que era externo, mas não arrancou, nem os assírios, nem os babilônicos não arrancaram a fé. Nós temos que lembrar as palavras de Jesus no domingo: não tenham medo daqueles que podem ferir o corpo, a parte física, temam aquilo que pode ser feito com o seu interior, na sua alma. Coragem, nós temos ainda a possibilidade de exercer a nossa fé, através da oração, através da meditação da palavra, da adoração, e se possível, a comunhão, daquilo que é a potência da igreja e da fé, que tem aparência frágil. No entanto, está toda a fonte da vida, da verdade e da salvação, que é a Eucaristia. Aparências simples, pequena, frágil, mas o interior invisível é a substância que é a nossa rocha, que é o próprio Deus vivo e verdadeiro. Apoiemos a nossa vida naquilo que é invisível e que não passará, e não tenhamos medo, porque tudo aquilo que é exterior será reconstruído no momento certo, mas começa pelo fundamento, que é a nossa fé e o nosso amor e comunhão na Eucaristia e na palavra.